O prazo final de entrega da declaração de imposto de renda das pessoas físicas de 2021, referente ao ano calendário 2020, foi alterado do dia 30 de abril para o dia 31 de maio. A mudança foi implementada por meio da Instrução Normativa 2020, publicada já no Diário Oficial da União. Bem, e se você ainda tem dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, hoje temos um especialista para falar a respeito. Em linha conosco, o contador Nelson Mor, ele que é o presidente do Sescom Blumenau. Nelson, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, muito obrigado pela oportunidade. Ô Nelson, a mudança aí do dia 30 de abril para o dia 31 de maio dá um tempinho a mais para se organizar e acertar as contas com o Leão, né? Quem precisa. Por conta desse momento de pandemia, que quando a gente achou que estávamos passando por ela retornou, né? Essa alteração ela acaba sendo bem-vinda aí para os contribuintes, pelo fato de ter mais tempo para correr atrás da documentação e tudo mais. Por outro lado, a gente, enquanto contador, a orientação é que a gente oriente o contribuinte que não deixe para a última hora, né? Que mesmo que o prazo foi prorrogado, que ele busque sim os seus documentos, busque o seu contador, para que ele entregue isso sem percalços. Até porque o que pode acontecer, né? Ele pode ter desdobramentos da declaração dele, que pode resultar em imposto a pagar, onde ele precisa fazer uma reserva financeira para isso, né? Então, quanto antes ele souber se ele tem imposto a pagar ou se ele tiver a restituir, é muito bom, mas se ele tiver imposto a pagar, então ele precisa fazer essa reserva financeira, que às vezes pode ser um tanto quanto relevante, dependendo do perfil do contribuinte. Uhum. Então, vamos relembrar então, Nelson. A entrega antecipada. Claro. Vamos relembrar então aqui quem é que precisa declarar o imposto de renda, até para poder sintonizar e situar essas pessoas. Quem precisa declarar o imposto de renda? Quem precisa declarar hoje? Todo aquele contribuinte que recebeu de rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, né? Aquele contribuinte que teve rendimentos isentos com valor igual ou superior a R$ 40 mil, também é obrigado a declarar, mesmo não tendo imposto a pagar nessa condição, mas é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, né? Aquele contribuinte que tem atividade rural, que não é muito comum na nossa região, mas né, pode ocorrer também, que teve atividade com receita acima de R$ 142.798 no ano 2020, também é obrigado a fazer declaração. E uma coisa que o povo a população acaba não se atendo muito, mas aquele contribuinte que tem um patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil também é um declarante obrigatório. Né? Então, assim, R$ 300 mil hoje de patrimônio na nossa região não é algo incomum, eu diria assim que é muito comum, né? Então, esse contribuinte também é um declarante obrigatório. Outra observação que se recomenda a gente tem percebido assim, que muitas pessoas estão operando na Bolsa de Valores, né? O simples ato de operar em Bolsa de Valores, independente do valor que você realizou de compras, de vendas de ações, também obriga o contribuinte a fazer a declaração de imposto de renda. Eu comprei R$ 100 de ações no ano 2020. Então, você é um declarante obrigatório. E uma novidade que tem esse ano em relação às pessoas que são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda, aquelas pessoas que foram beneficiadas com os auxílios emergenciais do governo federal no ano 2020, a minha recomendação para essas pessoas é que busquem um contador, porque dependendo do volume do rendimento dessa pessoa, né, o rendimento que ela já tinha pelo trabalho dela, ou se ela tinha um MEI, ou era um autônomo, somado ao auxílio do benefício emergencial do governo, se for ultrapassar a R$ 22.847, ele também é um declarante obrigatório, né? Então, assim, temos uma novidade que antes era acima de 28 mil, e agora, dependendo do contribuinte, se ele foi beneficiado com o auxílio emergencial do governo federal no ano de 2020, ele também é um declarante obrigatório. Por isso, então, assim, a gente pede uma atenção especial aos ouvintes, aos contribuintes. Quem recebeu auxílio emergencial e teve renda acima de R$ 22.847, busque um contador que
possivelmente ele é um declarante obrigatório. E com um agravante, talvez ele tenha que devolver parte do benefício que recebeu. E isso, Nelson, já se sabe na hora de fazer a declaração ali, já tem essa informação já confirmada, se tem que ou não devolver parte, por exemplo, aqui do auxílio emergencial que recebeu? Exato. A partir do momento que o contador está fazendo a declaração, né, ele vai saber o total da renda do contribuinte. Se essa renda ultrapassar os 22.847, a minha renda deu 23 mil reais. Então, eu terei uma fração a ser devolvida desse auxílio emergencial. E nós temos muitos casos com essa situação aqui na nossa cidade e região que vocês estão acompanhando, vocês como contadores, que também já chegou até o conhecimento do próprio SESCOM? Sim, a gente já tem observado aí, até pela nossa experiência e atendimentos que a gente fez, muita gente da cidade de Blumenau, especificamente, né, assim, das cidades vizinhas ainda não ouvi falar, mas da cidade de Blumenau, muita gente vai ter parcela a devolver para a União em relação ao benefício. Não que ela tenha ganho indevidamente, né? Mas como os rendimentos aí acabam ultrapassando o valor mínimo estabelecido pelo governo, né? Então, o governo entendeu que acima daquele 22.847, quem recebeu acima disso, acaba tendo que devolver o que excedeu, no caso, né? Então, uma certa justiça com os menos favorecidos, né? Então, é uma maneira de pulverizar melhor o benefício que o governo quis atender à população, né? Nelson, muitas perguntas chegando aqui da nossa audiência, entre elas aqui a Letícia, que diz que tem muitas dúvidas referente ao assunto, e ela coloca assim: quando falamos aqui do imposto de renda, o que está sujeito à tributação? Para ficar bem claro, a dúvida que chega da nossa ouvinte aqui, a Letícia, na nossa companhia. O que está sujeito à tributação. Então, sim, o trabalho, né? Então, o teu salário está sujeito à tributação. Independente do valor que você ganha, toda a tua renda está sujeita à tributação. Ocorre que, em determinado valor, você acaba ficando isento, né? Se a tua renda deu abaixo de 28.559, no ano, né? Automaticamente você não vai pagar imposto algum, certo? Se a renda ocorreu acima disso, você pode ter imposto a pagar. Aluguéis, né? É muito comum o pessoal esquecer de lançar os aluguéis. Aluguéis são rendimentos tributáveis, né? Serviços autônomos, então, assim, o profissional autônomo também, o rendimento dele também é tributável, né? Toda a área de dependência, consultoria, eu tenho um MEI, o rendimento lá no MEI, ele não é tributável, né? Mas quando esse valor vem para a pessoa física, parte dele é tributável também, né? Então, assim, o universo, são poucas situações onde existe a isenção propriamente dito, né? Então, assim, a isenção. Meu pai me doou um dinheiro. Essa doação do meu pai, ela é isenta para o imposto de renda. Porém, eu tenho imposto a pagar para o Estado também, né? Então, a isenção do patrimônio, né, na Receita Federal ela ocorre, mas no Estado há o recolhimento tributário também. Então, assim, em termos de Receita Federal, tudo que é renda vai ter tributação. Pode haver um tratamento um pouco diferente, mas tudo que é renda vai ter tributação. O nosso ouvinte, o Gustavo, perguntando: como comprovar o valor do patrimônio? Serve o carnê do IPTU, por exemplo? Não, o valor do patrimônio, ele se declara pelo custo de aquisição. Então, eu nunca fiz declaração de imposto de renda e este ano eu sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, mas há 15 anos atrás eu comprei um imóvel. Este meu imóvel, há 15 anos atrás, eu comprei por 150 mil reais. Se eu sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, eu vou lançar este imóvel pelo valor que eu paguei há 15 anos atrás. Certo? Então, independente do valor que ele tenha hoje no mercado, eu vou lançar pelo custo de aquisição. O nosso ouvinte aqui, Adriano, colocando o seguinte: ele declarou pela primeira vez este ano imposto de renda, ele tem imposto a pagar, já sabe disso, mas ele fez junto a um contador e não foi pedido para ele nada referente a imóveis e veículos, apenas rendimentos financeiros. E agora ele ficou preocupado nessa questão que tem que apresentar todas essas informações e não foi pedido na hora que ele fez a declaração junto a um contador. Como é que fica uma situação como essa aqui, a dúvida do nosso ouvinte, Adriano?
A minha sugestão é Adriano, o nome do ouvinte, né? Adriano, isso aí. Oi? Adriano, aham. Isso. Então, a minha sugestão para o Adriano é o quê? Que ele busque esse contador, converse com ele, por quê? A declaração do imposto de renda, eu costumo brincar com os meus clientes aqui no escritório, que é um verdadeiro interrogatório, né? Então, assim, eu bombardeio o meu cliente de perguntas, às vezes, assim, o cliente até fica surpreso com a pergunta, mas o contador, ele se obriga a fazer determinadas perguntas, porque você não pode olhar o contribuinte e julgar que ele pode ter, pode não ter, né? Então, assim, eu pergunto se ele comprou imóvel rural, eu pergunto se ele tem apartamento na praia, daí, às vezes, alguns assim, não tem essa condição para ter um apartamento na praia e tal, né? Mas eu não posso julgar ele, eu tenho que perguntar, né? Então, assim, as declarações de imposto de renda hoje, em relação a contador e contribuinte, é um verdadeiro interrogatório para fazer uma declaração mais assertiva possível. Exemplo agora, a gente tem que perguntar para o contribuinte se ele recebeu algum auxílio emergencial. Por quê? Porque isso pode influenciar na declaração dele e se ele não for informado, é seguro e 100% de certeza que ele terá um problema com o fisco, né? Então, essa informação do auxílio emergencial, ela tem que constar na declaração do contribuinte. Se ele ocultar isso ou esquecer, né, que seja, o fisco já tem a informação lá por parte do próprio Ministério da Cidadania. Então, ela tem que ser levada na Receita para dar o tratamento tributário adequado. Certo? E no caso do Adriano, minha sugestão para ele é buscar esse contador que fez a declaração dele, para ele ter essa conversa em relação ao patrimônio e tudo mais, porque talvez os dois trataram de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, focada na questão da renda e não trataram da questão do patrimônio, né? Porque a declaração de imposto de renda é declaração de imposto de renda, bens e direitos, e inclusive dívidas, né? Então, se o contribuinte, eu contraí uma dívida por qualquer razão no ano 2020, essa dívida também deve ser lançada, né? Então, não são apenas a renda ou apenas os bens, né? Tem que lançar tudo que envolve de recursos que eu movimentei no ano e também o patrimônio que eu já sou proprietário. Claudinei perguntando, uma vez fazendo a declaração do imposto de renda, sempre, todo ano, será preciso prestar contas à Receita Federal? Todo ano ele tem que avaliar para ver se ele é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Nem todo ano ele é obrigatório. Salvo, por exemplo, assim, a minha obrigação de fazer este ano é em função do que o patrimônio que eu possuo é superior a R$300 mil. Como a nossa tabela de imposto de renda ainda não foi atualizada e não tem sinal de ser atualizada, se no ano seguinte o valor de patrimônio ainda para a declaração ainda é 300 mil, se neste ano eu era obrigado, no ano seguinte eu continuo sendo obrigado. Daí, não pela renda, mas pelo patrimônio que eu declarei. A nossa E aí, ouvinte lógico, a Neuza... questão da renda também tem que ser observada. Sim, o Nelson, a Neuza do Fideli está justamente perguntando sobre essa questão de atualização aqui. Ela disse que viu uma matéria que ano que vem terá mudança no imposto de renda, mudança de valor para declaração. Nesse momento, alguma informação oficial de concreto referente a essa mudança no cálculo do imposto de renda? Olha, a gente acaba não se posicionando muito em cima de projetos de lei que tem no Congresso. Por quê? Porque o que os deputados trabalham, né, é de acordo com o que eles vão recebendo de pleito de várias entidades de classe, né? Então, assim, deputado X recebe um pleito que precisa ser atualizada a tabela, deputado Y também recebe outro pleito que precisa atualizar alguns fatores da tabela de imposto de renda, e isso vai sendo trabalhado dentro do próprio Congresso Nacional já pela base do governo, que depois vai para o Senado e, por último, neste caso específico, quem dá o veredito final é o presidente da República. A exemplo do que aconteceu agora com a prorrogação da tabela do prazo para a entrega do imposto de renda, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prorrogava o prazo 31 de julho. Quando foi para o Senado, já foi revisado, o Senado já adicionou outras benesses dentro dessa prorrogação, né? E resultado, o projeto voltou agora para a Câmara dos Deputados para ser revisado e votado novamente. Então, assim, não dá para a gente
dizer alguma coisa concreta para o contribuinte, para o ouvinte, né? Porque tudo pode ser mudado, né? Inclusive quando chegar na mesa do presidente da República, porque ele tem poder de veto, ele pode vetar integralmente ou vetar parcialmente. Então, assim, é muita especulação, sabe? Eu vejo assim, em relação a projetos de lei, a sociedade como um tanto, né? Cabe esperar para ver o que de fato será aprovado e daí em cima disso tratar o assunto. Fora disso, eu acho especulação desnecessária, do meu ponto de vista. E quanto a essa informação aqui, o nosso ouvinte Loriberto Filho também na nossa companhia. Importante estimular os contribuintes que fazem pelo modelo completo a destinar parte do imposto de renda para os fundos da infância e adolescência e fundo do idoso do município. Recursos que ficam no município giram a economia além do benefício social. Tá certo, o nosso ouvinte Loriberto, com certeza, e eu gostaria também que você pontuasse aqui um pouquinho também sobre essa informação e também orientações para os contadores e para os contribuintes. Essa sugestão do senhor Loriberto foi fundamental, né? Um grande gancho aí para a nossa entrevista. Essa doação para o fundo do Estatuto da Criança e do Adolescente e para o fundo do idoso é fundamental. Então, assim, a gente convida os contribuintes que tenham imposto a pagar, que falem com o seu contador, né? Hoje o modelo de doação para esses dois fundos que são administrados pelo próprio município, no caso, então assim, Blumenau administra o seu fundo, os municípios vizinhos, cada qual administra o seu, existe uma transparência muito grande, né? Então assim, existe uma transparência, as entidades que são beneficiadas com esses recursos são selecionadas por uma comissão que administra esse fundo. Então, assim, não é a Deus dará, muito pelo contrário, existe um rigor muito grande, a gente sabe disso. E a gente chama assim, a gente convida todos os contribuintes que tenham imposto a pagar, que falem com o seu contador e digam, eu quero fazer uma doação para o FIA ou para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que esses recursos vão ficar na cidade de Blumenau. E o mais importante, essa doação que ele vai estar fazendo não é um imposto a mais que ele vai pagar, é uma fração daquilo que ele pagaria para a União, ou seja, para a própria Receita Federal, né? E ele vai pagar para esses dois fundos municipais, né? E aí ele vai escolher se ele quer doar para o fundo do idoso, se ele quer doar para o fundo da criança e da adolescente, né? Eu, assim, não que um tenha mais valor do que o outro, mas eu sou uma pessoa, eu sempre estimulo muito em relação ao fundo da criança e do adolescente, porque elas serão o nosso futuro. Não que a gente tenha que esquecer o nosso passado, muito pelo contrário, né? Os nossos idosos têm que ser extremamente respeitados e tratados com toda a dignidade, mas o investimento na criança, então assim, aquelas entidades hoje que trabalham com crianças requerem e precisam do respaldo da sociedade. Então assim, contribuinte, mais uma vez, né, que tem imposto a pagar, fale com o contador. O pagamento é um pagamento muito tranquilo de se fazer hoje, o sistema libera a guia, o contribuinte vai no banco e paga, então ele não precisa repassar dinheiro a terceiros, nem nada disso, então existe uma segurança e uma transparência muito grande. É isso que a gente pode falar a respeito dessa doação, e que é fundamental, né? Porque a gente reclama muitas vezes que o dinheiro vai para Brasília e não retorna e coisa e tal, né? E aqui é uma forma da gente fazer uma fração desse valor ficando na sociedade local. Eu acho que assim, a cidade de Blumenau, nossa região do Vale como um todo, tem grandes contribuintes de imposto de renda, pessoa física, né? O pessoal aqui tem uma condição de renda satisfatória, que muitas vezes requer que ele pague imposto, né? Então, quando ele tem essa condição, a gente recomenda assim, que ele faça contribuição para o FIA ou para o fundo do idoso. Quem optar, então, em fazer essa destinação de parte do imposto de renda para os fundos da infância, adolescência ou o fundo do idoso aqui no município, é uma guia diferenciada, é uma guia à parte daquele valor a pagar do imposto de renda? Exatamente, é uma guia separada, né? É uma guia, vamos dizer assim, igual até, né? Mas é uma guia específica para a doação e depois, vamos imaginar que o contribuinte tenha lá R$5.000 de imposto a pagar, né? E o sistema liberou porque o próprio sistema vai dizer quanto o contribuinte pode doar. Então, o sistema liberou lá que o contribuinte pode doar R$1.500 para o fundo, certo? Então, vai ser uma guia de R$1.500 para o fundo que ele escolher e os outros R$3.500 ele vai pagar para o governo federal
também numa guia DARF, que a gente chama. Nelson, vou fechar com a dúvida da nossa ouvinte aqui, a Lúcia. Nem toda declaração tem imposto a pagar. E as restituições também não são para todos que pagam o imposto de renda. Explica um pouquinho mais para o nosso ouvinte Lúcia e para todos que estão na nossa audiência, na nossa companhia também, a questão da restituição do imposto de renda. O pagamento já começa a ser feito agora a partir do dia 31 de maio. É esse o cronograma? Exatamente. É para quem já está entregando. Lógico que quem, por exemplo, se deixar para entregar lá nos finalmente de maio, obviamente a restituição ficará posterior, né? Porque a Receita requer um tratamento em cima disso e tal. Mas falando um pouquinho sobre restituição, o que acontece de restituição? Na verdade, o contribuinte que restitui é aquele contribuinte que já fez pagamentos antecipados de imposto de renda. De que maneira alguém paga imposto de renda antecipado, né? Aquele contribuinte que tem um salário acima, né, um pouco de um valor um pouco mais elevado, o que acontece? Ele sofre retenção de imposto de renda na folha de pagamento dele, se for um funcionário, um colaborador de uma empresa, né, seja ele empresa privada ou estatal, ou se for um empresário que também tem os seus recolhimentos para o INSS, ele acaba tendo a retenção também do imposto de renda. E esse pagamento a gente chama de pagamento antecipado, né? Então ele acaba pagando de uma maneira antecipadamente e isso vai resultar num valor de apuração no ano seguinte, que a gente fala que a declaração do imposto de renda é uma declaração de ajuste. Ou seja, agora na declaração do imposto de renda, declaração de ajuste, ele vai ajustar o valor que de fato ele tem a pagar para a Receita Federal ou a restituir, né? E aí pode gerar imposto a restituir, onde a Receita vai devolver o valor que ele pagou a mais. Na grande verdade, imposto a restituir é um imposto pago a mais para a Receita, de acordo com o perfil do contribuinte, né? Eu sou um contribuinte que eu tenho filhos, então os filhos me dão direito à dedução, os meus filhos estão em escola particular, meus gastos com escola particular também eu tenho direito à dedução, né? Então isso tudo vai sendo considerado para que eu tenha mais ou menos imposto a restituir, certo? E, completando a pergunta da ouvinte, imposto a pagar. Imposto a pagar nem todos vão ter, né? Pode ter imposto a pagar aquele contribuinte que tem uma renda superior também, né? E acima de R$ 28.559 no ano, e porventura não tenha dependentes, não tenha gastos com escola, planos de saúde e tal, aí ele pode sim ter imposto a pagar. Nelson, muito obrigada por estar conosco hoje aqui, esclarecendo tantas dúvidas que vão chegando ao longo da nossa programação. Obrigada por essa entrevista e um bom dia para você, tá? Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes e muito obrigado pela oportunidade. Nelson Mor, presidente do Sescom Blumenau, lembrando então o prazo final de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física de 2021, referente ao ano calendário 2020, foi alterado do dia 30 de abril para o dia 31 de maio. A mudança dá um tempinho a mais para se organizar e acertar as contas com o leão.